Bom dia, estamos aqui realizando mais uma live semanal da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões e o tema de hoje será a mediação de conflitos nos conflitos familiares. E eu e Ricele, que é membro do grupo de trabalho da Advocacia Extrajudicial, estaremos conversando um pouquinho sobre o assunto. Então, convide as pessoas em tempos de crise, mediação de conflitos pode ser a solução. Olá, Tatiana, bom dia. Vou mandar aqui convite para as pessoas enquanto espero o Ricele entrar. Nós falaremos sobre a mediação nos conflitos familiares, falaremos dos tipos de mediação, por que o grupo da Advocacia Extrajudicial está falando de mediação, porque na verdade nós temos alguns tipos de mediação de conflitos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então essa live não é só para advogado, é também para a parte que queira entender um pouquinho mais sobre a importância da mediação para as pessoas que estejam passando por momentos de conflitos familiares específicos, o quanto a mediação pode auxiliar. Bom dia, Luciana, vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões. Estou esperando a convidada, que ainda não está aqui. Enquanto isso, dá tempo de vocês irem convidando, tá? As pessoas para que venham assistir um pouquinho sobre essa conversa. Rafa, bom dia! Ricele ainda não entrou. Ah, entrou agora. Vou chamar a Ricele, ela está pela Rede Diálogo, que é o perfil. Guardando ela aceitar. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Sim, tudo bem. E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um encontro nosso, né, Ricele? Nós já fizemos um encontro muito legal. E esse, na verdade, vai encerrando o ciclo de lives semanais da nossa comissão. A gente está chegando ao final do ano. E do nosso grupo de trabalho, essa é a última live. Então, vamos falar sobre um tema tão importante para os tempos que nós estamos vivendo, né? A mediação nos conflitos familiares. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho sobre o seu trabalho e se você, da sua atuação com a mediação de conflitos, e a gente vai, como foi outra live, a ideia é que seja algo mais descontraído, porque a gente quer trazer informação não só para o advogado que ainda não usou, né, dessa ferramenta da mediação de conflitos, mas também para a parte que possa estar passando por algum conflito familiar, para entender como é que é a dinâmica. Então, a palavra é sua. Sim, meu nome é Ricele, eu sou advogada familiarista e em direito imobiliário também, aqui no estado do Rio. A minha atuação como mediação começou este ano, que eu sou advogada voluntária da Comissão de Mediação da OAB. Então, eu fiz algumas sessões de mediação em família e também em direito imobiliário pela Ordem dos Advogados do Rio. Bom, então você, na verdade, seu primeiro contato com mediação de conflitos aconteceu efetivamente esse ano, né? Sim, esse ano. Eu acho legal a gente falar também sobre como a gente começou a experimentar a mediação de conflitos, até para que as pessoas entendam que não é nenhuma coisa nova. E aí eu vou falar até da minha experiência quando você propôs o tema, e eu quero deixar claro que o tema não foi proposto por mim, então não foi puxando sardinha, porque eu realmente acredito muito nas ferramentas da mediação de conflitos para a vida, não só para conflitos familiares, mas para todo tipo de conflito de relação continuada. Eu acho que a mediação de conflitos é a solução, que não deixa de ser,
O diálogo, que é o nome do seu perfil, Rede Diálogo, eu acho que é não exatamente a busca de um acordo, mas a busca do diálogo. Não exatamente pode surtir num acordo, mas eu acho que já abre portas para você conseguir desenvolver a solução sem precisar necessariamente de outras pessoas intervindo, né? A minha primeira Com certeza. A minha primeira experiência com mediação de conflitos foi, acho que 2011 ou 2012, numa época que ainda nem existia Sejusc, aqui no Rio de Janeiro. E a mediação de conflitos ela era utilizada, eventualmente, por alguns juízos de vara de família. E eu tive uma experiência, eu não sabia direito como funcionava, então era embrionário ainda a mediação de conflitos, né, da forma que nós vemos hoje. Depois de 2015, eu acho que tudo se ampliou, mas em 2011, 2012 a coisa era bem embrionária. Existia uma sala de mediação, mas a coisa ainda era muito... As pessoas não, se hoje as pessoas não sabem o que significa, imagina lá em 2011, 2012. E eu fiquei impressionada como a mediação de conflitos, naquele caso específico que eu estava atuando, conseguiu, de fato, restabelecer o contato entre pai e filho. Quer dizer, não era nem entre marido e mulher, pai e mãe, era pai e filho. E a partir dali eu comecei a me interessar, porque também existe aquela coisa, né? Você não precisa ser um advogado que queira só acordo para ter uma atuação e uma formação em mediação. Eu entendo que o advogado ele deve ter uma formação múltipla e usar das ferramentas conforme o caso concreto. Eu, naturalmente, já tinha essa intenção de tentar compor, porque como a minha atuação específica é em família e sucessões, eu sempre acreditei que o diálogo é melhor do que a briga, sempre. E aí, claro que para mim a mediação tinha um quê a mais. E aí, em 2017, eu fiz a formação em mediação de conflitos, então hoje eu sou mediadora de conflitos formada, tenho atuação em mediação de conflitos, em advocacia colaborativa, e não exatamente eu precise, porque se eu sou advogada, se eu atuo num processo como advogada, naturalmente eu não posso atuar como mediadora. Mas depois que você faz o curso de mediação, eu acho que se abre um leque de possibilidades para você manejar a ação de forma mais ampla. Então, você pode usar as ferramentas da mediação até para uma negociação, para uma conciliação. Então, eu acho que a mediação é uma abertura muito grande na atuação, mesmo para o advogado combativo. Então, as pessoas acham que mediação é aquela pessoa toda boazinha. Quem me conhece sabe que eu não sou assim tão fofinha. Mas eu sim acredito que o diálogo ele é importante e necessário. E aí agora eu vou passar de novo a bola para você, senão a live vai ser só comigo, né, Richelle? Então agora fala um pouquinho sim. sobre a tua experiência, como é que está sendo a tua experiência lá na comissão. Então, eu me formei em 2013. Quando eu me formei, ainda existia essa ideia mais litigante. Os profissionais do direito, eles eram litigantes. Hoje, as pessoas que estão se formando, eles estão tendo uma visão mais humana e trazendo muito mais a mediação também. Hoje eu vejo muito isso nas universidades. E até 2013, mais ou menos, eu tinha muito receio da audiência de mediação. Porque os advogados que eu conhecia, eles falavam que a audiência de mediação não servia para absolutamente nada. Você ia lá, conversava, não tinha acordo e ainda era uma audiência extremamente demorada. Porque as audiências de mediação, elas levam muito mais tempo que uma audiência de conciliação. A conciliação leva em torno aí de 10 minutos, a mediação vai levar quase 1 hora. Então eu tinha muito receio. Até que um dia eu fui sorteada e fui a um congresso de mediação. E eu tive um outro olhar, conheci como realmente era a mediação. E foi aí que eu vi, não, a mediação ela funciona. Mas para isso a gente tem que também estar aberto a isso. Não adianta a gente ser um profissional litigante e querer levar na mediação. Porque a mediação ela de fato não vai servir para absolutamente nada se você não for um profissional mais aberto. Então... é essa a ideia.
como você mesmo falou, a mediação ela não busca o acordo, não adianta ir achando que você vai ter um acordo, porque ali quer o quê? É fazer a manutenção dos vínculos, restaurar famílias que romperam, irmãos que não se falam, pai e filho que está tendo dificuldade para estabelecer alguma coisa. Então a mediação ela é isso, é harmonizar aquele conflito e fazer com que as partes decidam também aquilo que é melhor. Porque às vezes uma sentença que vem de um terceiro, até a parte que foi favorecida na sentença às vezes sai insatisfeita. Então na mediação isso é possível também. É possível que as partes saiam mais satisfeitas do que numa audiência judicial. Com certeza, e eu acho que isso faz parte de uma construção, né? As pessoas também, o cidadão que precisa resolver um conflito, muitas vezes ele nem sabe que existe essa ferramenta disponível. E Sim. aí, a mediação, ela chama para o centro do debate aquele que é o mais interessado na resolução do conflito. Você disse que a conciliação demora 10 minutos e a mediação 1 hora. Pois eu fui conciliadora de vara de família por mais de 6 anos, e as minhas conciliações, eu depois descobri que eu estava fazendo um método híbrido de conciliação e mediação. Foi depois que eu comecei a fazer mediação que eu deixei de conciliar. Mas eu já acreditava que as partes precisavam, sim, resolver os seus problemas. E eu já tinha até uma frase: quem melhor que vocês para resolver o problema de vocês? O juiz é um terceiro que não sabe nada da sua vida, ele só sabe o que está no processo. E ele vai resolver de acordo com o que ele entende que é razoável, naturalmente com base na lei, mas para ele uma coisa que para você é super grave, para ele pode não ser. E aí é importante a gente colocar que o mediador é um terceiro neutro. O mediador ele não opina, ele está o tempo inteiro mediando a palavra, parafraseando para transformar a linguagem de um deles, que pode não ter sido uma linguagem positiva, para tentar entender o que ele está falando e passar para o outro. Então a mediação é uma facilitação, é um canal de facilitação, mas que os protagonistas são as partes. E isso é muito importante da gente chamar a atenção, porque muita gente ainda está acostumado com o Estado juiz decidindo a própria vida. E aí, como você falou, mesmo quando se tem uma sentença, mesmo que a pessoa favorecida tenha uma sentença, ela ainda assim vai reclamar porque vai sempre culpabilizar o terceiro. Ah, isso não foi bom porque o juiz decidiu dessa forma. Diferentemente da mediação, em que é feito um termo, depois que se chega a uma composição, e o ajuste ele não precisa ser total, a gente pode fazer ajustes parciais, fazer construções parciais para aquela família, mas as partes, estarão envolvidas diretamente. Então não pode dizer que é o advogado, porque o advogado é sim importante na mediação, isso foi uma grande questão por muito tempo. Eu entendo que o advogado é importante, mas ele precisa também entender como funciona a dinâmica da mediação. Como você disse, o advogado beligerante ainda hoje, Riceli, ainda hoje tem advogado que desmerece a mediação de conflitos, mas eu acho, em parte, porque a mediação de conflitos, eu entendo, não é para todas as demandas. Eu entendo que ela é imprescindível na relação familiar e por isso a nossa pauta hoje, a conciliação, a mediação nos conflitos familiares, eu entendo como imprescindível, e em outras relações continuadas. A relação de vizinhança, eu acho também que é muito necessária. Nós estamos passando por uma situação extrema de falta de paciência, de cansaço, esgotamento, e tudo isso desencadeia nas relações humanas. Então, toda relação continuada, a relação de locador-locatário, então no direito imobiliário, a relação talvez de comprador, se bem que ela se extingue depois da compra, mas eu acho que ela tem função primordial na mediação de conflitos de relações familiares ou relações continuadas de empresa e tudo mais. Não acredito que funcione em relações de consumo. Minha opinião pessoal. E é desses advogados que a gente ouve o tempo inteiro que a mediação é uma perda de tempo. E aí eu não deixo de discordar deles, porque a relação de consumo, embora seja continuada, nós temos uma discrepância entre as partes.
E as empresas, elas não estão com essa intenção da mediação. Então, o que existe no final das contas na mediação de conflitos de relação de consumo acaba não sendo uma mediação. Pode ser uma negociação, pode ser uma conciliação, mas mediação não é. E aí é importante a gente falar também por que nós falamos desse tema da mediação, nós duas sendo de um grupo de trabalho da advocacia extrajudicial, porque as pessoas, quando conhecem a mediação no curso do processo. Mas é importante a gente falar que existem três tipos, né? 3 formas da gente usar a mediação de conflito. Você quer falar um pouquinho sobre essas formas? Pode falar. Se você quiser, pode continuar. Então, assim, porque quando você sugeriu o tema, eu falei, ai, gente, eu queria tanto falar isso, e isso é um tema que eu e Célia gostamos muito de falar no curso que nós temos, eu adoro falar de justiça multiportas, e aí a gente pode falar que o que é a justiça multiportas, né? Que é aquela justiça que desde do Código de 2015 foi estimulado que não se buscasse somente a via judicial para uma resolução de um conflito, seja ele qual for. Então, nós podemos usar a via judicial, a via extrajudicial, através de divórcios, inventários, tudo pela via extrajudicial, e a mediação de conflitos não deixa de ser uma das formas da justiça multiportas. E quais são as formas que a gente pode acessar a mediação? A mediação judicial, que é essa que a gente está falando aqui, o processo está em curso, você escolhe se quer ou não fazer mediação, e aí ele vai correr no curso do processo, vai sair lá da vara de família, no caso que a gente está falando aqui, vai ser levado para o Sejusc, e então é um período em que não tem prazo, porque, como você bem disse, não existe, é uma única audiência, é uma sessão, começa com uma sessão, que pode ser de 1 hora, mas eu, pessoalmente, já participei de sessão de mediação de conflito familiar que durou mais de 3 horas. Porque teve o encontro com o casal, depois saiu, ouviu um, depois ouviu o outro, tentou fazer ajuste, e essa sessão não terminou por aí. Ainda tivemos outras sessões, mas conseguimos chegar a um consenso nesse caso específico. Tantas outras, tivemos 3, 4 encontros e não se chegou a um consenso total. Se chegou a um consenso parcial, então diminuiu o conflito e ele é devolvido então para a vara de família para seguir o trâmite normal. A outra possibilidade é a mediação extrajudicial, que é aquela feita pelas câmaras de mediação. Então você, ao invés de levar o conflito para o judiciário, sendo possível, você leva o conflito para a câmara de mediação. Toda mediação é feita por mediadores extrajudiciais e não mediadores judiciais. E chegado a um consenso, é elaborado um termo, e esse termo pode ou não ser homologado em juízo. Ele vira um título executivo extrajudicial. E a mediação, que eu acho a mais interessante de todas, porque ela é acessível a todo mundo e ela é preparatória, que é a mediação pré-processual. Se entrar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, você procura lá mediação, vai ter a aba mediação pré-processual. O que é isso? Tem um conflito familiar. Vou falar de novo aqui no nosso caso específico. Tem um conflito familiar. Preciso resolver, mas não quero iniciar numa demanda judicial porque é algo muito agressivo. Você pode, então, procurar o Sejusc e convidar outra parte para uma mediação pré-processual. Se ela for resolvida em si mesma, encerra-se, vira um título extrajudicial, você pode levar a homologação ou não. Se ela não for resolvida, ela pode se transformar num procedimento judicial. E eu acho ela a forma mais interessante, embora ela não saia do seio da justiça, né? O Sejusc fique sendo a base de apoio da mediação. Então, a mediação pré-processual e a mediação judicial funcionam no Sejusc. E a mediação extrajudicial, ela funciona nas câmaras de mediação. Aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas excelentes câmaras que são referência no Brasil. Então, acho que só para a gente dar um panorama para advogados que estejam considerando fazer capacitação e mediação de conflitos, eu super recomendo. Eu digo que capacitação e mediação de conflitos serve para a nossa vida inteira. Não interessa se a gente tem conflito com família, porque tem conflito dentro da própria família, né? Mas serve para a vida toda pelas habilidades que a gente aprende a manejar.
Então, acho que isso era importante a gente falar do que era mediação, da justiça multiportas e da forma da mediação. E agora eu vou deixar para você falar sobre a capacitação do advogado e a atuação do profissional humanizado, que você até já começou a falar aí, e acho super legal que os jovens advogados hoje já saiam com a cabeça mais ampla, porque se você, que se formou há pouco tempo, considera que foi formada para litigância, imagina eu, formada lá em 97. Então, não existia essa forma de falar, de método que a gente chama de métodos alternativos de resolução de conflitos. Eu gosto muito do termo que Célia cunhou, que é gestão positiva de conflitos, que não significa necessariamente que a gente faça isso fora do processo. Essa gestão positiva, ela pode ser inserida dentro do procedimento já em curso. Então, é muito importante falar isso, e agora eu acho que é legal você falar do que você entende como importante para o advogado, para a atuação humanizada do advogado. Então, como eu havia dito, eu me formei em 2013 e era de uma era mais litigante. Hoje eu vejo que os profissionais eles estão sendo mais colaborativos e estão buscando alternativas mais consensuais. Mas ainda há essa necessidade de nós, advogados, tirarmos essa capa da litigância e começarmos a ter um diálogo mais aberto. E como você mesmo disse, o curso de capacitação em mediação de conflitos, eu acho que é muito importante também. Quando eu fiz faculdade, isso não era matéria obrigatória. Hoje é matéria obrigatória das universidades. Então, o bacharel de Direito ele sai com uma noção do que é a mediação de conflito. E por que é importante isso? Porque nós, advogados, quando o cliente chega com um conflito, se a gente conhece o sistema multiportas, a gente consegue apresentar para ele todas as alternativas. Às vezes, aquele conflito ele não é um conflito que necessariamente precise ir para o judiciário. Mas a gente tem que saber também respeitar que existem pessoas que são do conflito. Então, essas pessoas, não adianta você levar ela para uma sessão de mediação, porque a mediação ela não vai servir para absolutamente nada. A não ser você ficar ali e transformar aquele conflito em algo muito pior. Então, é importante essa capacitação para que você consiga identificar, fazer a separação da pessoa e do conflito, né? Porque quando você leva para a mediação, o assunto ali é o conflito e não as pessoas, porque vai se tentar resolver o problema deles da melhor forma possível e com soluções que as partes irão dar. Apesar de não ser obrigatório a presença do advogado, o acompanhamento das partes por advogado é importante porque esse mediador ele não vai poder dar nenhum tipo de assessoria jurídica. Então, se a parte tiver alguma dúvida na audiência, o mediador ele não vai poder falar, olha, a legislação fala isso, isso e isso, então é melhor ir por esse caminho. Por isso que é importante também, apesar de ser uma sessão um pouco informal, que o advogado esteja ali presente, para ele poder também ir ajudando nas alternativas, a construir também a solução, né? Porque a mediação é isso, é você construir uma solução e restaurar os vínculos da pessoa, fazendo com que aquele conflito, não que ele inexista, mas que ele se torne harmônico, que as pessoas consigam ao menos conversar uma com a outra. Então, o advogado ele é muito importante em razão disso. Eu acho também que devemos fazer a capacitação. Quem não conhece a mediação, existem livros que são disponibilizados na internet pelo próprio CNJ e a OAB também disponibilizou um livro de mediação de conflitos para advogados, que foram escritos por advogados. Então, é uma experiência do advogado também na sessão de mediação. E é isso. É interessante, você falou uma coisa muito importante, que é a regra básica da mediação, separar a pessoa do problema. Porque quando nós temos um problema, está tudo junto e misturado. E a mediação, exatamente Sim. pelas ferramentas que utiliza, ela mostra essa possibilidade de dissociar a pessoa do problema. Isso é muito relevante. Eu estava vendo aqui, enquanto você falava, eu estava vendo alguns comentários, a Simone, né, da nossa comissão, ela comentou, advogado, que ela não concorda que alguns clientes só querem um advogado beligerante, ou seja, eles só conhecem um formato da advocacia.
E eu acho interessante a gente falar isso porque com a multi e interdisciplinariedade que nós temos hoje, o advogado não pode mais ser só advogado. Né? Quando a gente brinca, você é só advogado, você só advoga. Então já tem a brincadeira do só advoga como se fosse pouca coisa. Não é pouca coisa, mas a gente precisa aprender formas diferentes de advogar. E como Mariana comentou, a mediação não é para todo mundo, não será para todo mundo, como vários outros caminhos não serão para todo mundo. A advocacia extrajudicial para o casal que tem um filho menor não é viável, porque é preciso o judiciário. Então a gente precisa entender que a mediação não é um caminho obrigatório, ele é um caminho viável. E eu gostava muito de falar no curso que eu faço com Célia e Matheus, que a gente precisa ter um cardápio para ofertar para o cliente. E que começa com a possibilidade de diálogo, mediação, conciliação e termina, naturalmente, naquilo que todo advogado sabe fazer, que é levar para a via judicial e litigar. E aí a Simone falou uma coisa, né? Porque ela não gosta muito do cliente que chega perguntando que quer um advogado beligerante. E eu, durante boa parte da minha vida, eu já ouvi a pergunta, você é boa de briga? Eu acho que todos nós, dependendo da situação, todos nós seremos bons de briga. O importante é, primeiro, a gente não entrar no problema do cliente. A gente precisa entender que o advogado, ele é o técnico da relação. Então, jamais ele pode se envolver emocionalmente. Mas a Simone falou algo que eu acho sensacional e que é a realidade. O advogado bom não é aquele que briga ou aquele que compõe. Advogado bom é aquele que oferece a ferramenta ideal para o cliente naquele caso específico, que pode não ser a mediação, pode ser a distribuição da medida judicial e no curso da medida judicial até vir a se conversar sobre uma negociação, uma composição. Então, acho que isso é importante colocar, porque as pessoas ainda estão com aquela máxima de que o advogado bom é aquele que briga. Não, acho que a gente tem que mudar e a advocacia humanizada veio para isso, para mostrar que advogado bom é aquele que oferece a melhor ferramenta para o caso específico do cliente. Pode ser, muitas vezes acontece, que você enxergue qual é o caminho viável, mas o cliente não consiga enxergar. E depois de um tempo ele veja, caramba, eu dei essa volta toda e eu podia ter começado daqui numa versão muito menos agressiva, né? Porque principalmente nas ações de família, as relações são elas em algum momento, elas passam por uma situação muito tensa. E até essa semana teve um caso muito interessante, eu saí com a minha filha, fomos tomar um lanche aqui perto de casa e sentamos do lado de fora da cafeteria. Estava ventando pra caramba, eu falei, gente, por que eu sentei aqui? Não deu 5 minutos, a situação foi... Eu comentei isso com Luciana e com Rafaela e com Célia. Chegou um rapaz, apertou o interfone do lado da cafeteria e aí a gente ouviu uma mulher esbravejando no interfone. Aí eu e minha filha paramos de conversar, porque as fofoqueiras, né? Não tinha nada para fazer, estávamos morrendo de frio, começamos a prestar atenção. E aí, bom, no final, depois de 10 minutos de bate-boca entre eles, que ela desceu, bateu a porta na cara dele, voltou, bateu a porta, voltou, a gente entendeu que ali o diálogo estava totalmente dificultado, descobrimos que ambos tinham advogado, que o nome de um era tal, a gente descobriu tudo, descobriu o nome da filha, que o problema era execução de alimentos, que ela estava pedindo a prisão e ele estava lá indo implorar para ela não pedir a prisão dele. E aí eu falei para minha filha ficou assustada, eu falei, então filha, infelizmente isso é o que a gente vê nos corredores do judiciário. E aí eu falei para ela, minha vontade foi levantar e falar, não me oferecer como advogada, já que ambos tinham advogado, me oferecer como mediadora. Porque ali o que pareceu é que, embora a mãe, né, a que estava cobrando os alimentos, estivesse muito enraivecido, o que ela queria era um pedido de desculpas e um reconhecimento de que ele em algum momento abandonou a filha do casal. E ele estava desesperado porque estava com medo de ser preso. Afinal de contas, o regime transitório, teoricamente, parou de valer. Então, ele pode, de fato, ser preso. E aí a gente vê que no nosso dia a dia, o tempo inteiro a gente está vendo situações de dificuldade de relação que talvez uma mediação pudesse não resolver o problema, mas abrir, porque
O que eu via na conciliação, eu não vou nem falar na mediação, mas na conciliação, no momento que você deixa a parte falar, botar para fora tudo aquilo que está incomodando ela, e você tem condição de organizar as ideias, normalmente um pedido de desculpas é suficiente, parece até inacreditável. Mas em conciliação, muitas vezes eu vi isso. A mulher sentava, esbravejava, botava tudo para fora. E aí, de repente, o marido entendia qual era a situação. E na mediação de conflitos, essa situação é muito mais ampla, porque eu estou falando de uma conciliação que não é uma conciliação de 10 minutos, né, Richelle? Porque, de fato, como você disse, muita conciliação de família é isso mesmo. Tem acordo, não, beijo, tchau. Eu nunca acreditei nesse nem tipo. Conversam. Exato. Eu ficava, eu gosto, né? Como você está vendo, eu gosto de falar. Por isso que eu até coloco isso, que eu me sinto muito mais confortável no lugar de advogada colaborativa, onde eu possa me meter. Porque como mediadora, eu não conseguiria na mediação formal, porque a conciliação não deixa de ser uma forma de mediação, né? Mas ela é uma mediação em que você participa da construção junto com as partes. Na mediação formal, você simplesmente é um neutro facilitador e você não opina. Então eu brinco que eu me sinto muito confortável na posição de advogada colaborativa, porque eu posso usar as ferramentas da mediação para auxiliar o meu cliente na construção da composição. Mas eu volto para o ponto que você muito bem colocou, que o advogado, embora não seja obrigatório, é muito importante a participação na mediação como um auxiliar técnico, porque se chegar a uma composição, é o advogado que tem que estar ali ajudando a construir todo o tecnicismo do termo de mediação. Não é o mediador que vai falar, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Ele não pode. Então, é também uma atuação bastante difícil, porque você tem que ouvir bastante, fazer muitas anotações, entender interesses, necessidades, você tem que entender a posição das partes, mas eu acho que para as partes é um canal que devia ser obrigatório. Na mediação, eu acho inclusive que nas relações familiares, a mediação não deveria ser opcional, deveria ser obrigatória, até para que fosse possível que as partes entendessem o que é mediação. Então, quando eu faço um juízo de valor, de entender que eu, Cristina, me sinto mais confortável na posição de conciliadora ou de advogada colaborativa, porque eu posso ajudar o cliente a construir aquele cenário que poderia ser o ideal para eles. Então, eu entendo que como mediadora, talvez eu não fosse uma excelente mediadora, porque eu gosto de opinar. Mas eu faço esse juízo de valor. Infelizmente, a gente tem no Sejusc ainda, que deveria ser a base de todo exemplo, a gente tem casos em que o mediador não entende o seu lugar. E aí, ele não só faz o que não deveria, como eu já assisti, fiquei bastante chocada, eu estava com a Célia nesse dia, nós duas estávamos como mediadoras ouvintes, e a gente ficou chocada porque a mediadora conseguiu aumentar o conflito entre as partes. Eu fiquei assustada, que eu falei, meu Deus, mas aqui é a escola, aqui é o exemplo. Então é preciso também que o mediador tenha uma consciência da sua responsabilidade na evolução ou não daquele conflito. Porque o conflito, ele é necessário. Eu diria até que o conflito ele é positivo, porque é através do conflito que você sai de uma zona de conforto, de um ponto morto, de uma situação em que você está fingindo que não está vendo. O que não é necessário é o confronto. E aí, quando você aumenta a chamada espiral do conflito, ou seja, você joga lenha na fogueira, mas isso vindo do mediador, é algo, no meu entendimento, bastante grave. E foi algo que me fez me desiludir um pouquinho da atuação como mediadora judicial, porque cada um tem o seu entendimento do que é ideal. Você entende, acho que nós duas estamos muito afinadas com as responsabilidades do mediador e da nossa responsabilidade nessa relação, né? Sim, sim, mas eu também já, em algumas sessões de mediação que eu fiz ali no Sejux também, eu senti uma certa deficiência nos mediadores. É como se eles não tivessem sido preparados para fazer aquilo.
E Ou eles não acredite, sabem como conduzir a sessão, ou realmente acaba acontecendo situações como aconteceu com você. é, Mas eu fiz 2 sessões e nas 2 sessões eu percebi isso também. A questão da obrigatoriedade do advogado, que assim, ao meu ver, deveria ser obrigatório, foi porque eu participei também de uma sessão de mediação que era com relação à taxa de IPTU e as partes elas não estavam assistidas. Então aquilo dali, ao invés das partes saírem com um acordo, elas saíram com mais dúvidas ainda, justamente por não ter um advogado assistindo elas. A pois empresa é. tinha, mas elas não tinham. Então isso foi muito ruim na sessão. Eu acho que essas são coisas, são deficiências que precisam ser apreciadas. E é por isso que a gente diz que mais importante do que o advogado que acredita no poder, na facilidade que a mediação pode trazer, mais importante que isso, é preciso que aquele advogado que não acredita, mas que eventualmente pode passar por um procedimento desse, abra a mente para entender que às vezes pode ser um bom caminho. Então, Sim, quando a gente fala de tentar transformar um advogado num advogado humanizado, não é só aquele advogado que atende de forma mais próxima, mais acolhedora. Sim, isso é um diferencial. Mas é o advogado que consegue entregar para o cliente aquilo que o cliente precisa no momento. Então, falar da advocacia humanizada é falar de uma advocacia cuidadosa, zelosa, onde cada cliente você consegue entender a história dele, você consegue entender o perfil dele, até para oferecer para ele aquilo que de fato pode ser interessante. Ó, e falando aqui, deixa eu prestigiar a Célia, a gente já falou da Célia aqui algumas vezes, Célia entrando. A Célia estava fazendo uma live agora também no YouTube. Foi quase uma divisão de público. Isso não vale, na próxima não podemos fazer mais. Mas, e era uma coisa, e eu e Célia, nós fizemos a capacitação em mediação juntas. Então, nós também passamos pelo estágio no Sejusc juntas. E quantas barbaridades nós assistimos, mas ao mesmo tempo quantas mediações emocionadas a gente assistiu, assim, mediações que você via que aquela família de alguma forma tinha conseguido resgatar os laços. E a Célia vai poder falar em algum momento que a gente tiver o encontro presencial, que ela nunca gostou da mediação de família. Quando nós fomos fazer estágio, cada uma escolheu uma área de preferência, mas ela acabou assistindo uma mediação de família e ela se apaixonou. Porque, afinal, mediação de conflitos familiares é apaixonante, né, Ricelli? E aí com certeza. é só para a gente ver que ela se deu uma chance, embora ela seja realmente, advogada colaborativa também, é presidente da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, então ela entende que essa demanda ela é necessária, mas ela conseguiu dar uma chance para uma mediação que ela não curte muito, porque ela não gosta da questão das relações familiares desfeitas de forma beligerante. E aí ela gostou, e ela falou para mim, poxa, eu nunca pensei que eu fosse gostar. Então é interessante a gente ver isso, porque talvez a mediação de conflito familiar seja o melhor exemplo de como a mediação pode surtir efeitos positivos para aquela família. Com certeza. E como você falou, os advogados eles têm que ir para a sessão de mediação. Não só para a sessão de mediação, mas como para conciliação, para audiência, com a mente mais aberta. Porque já aconteceu comigo mesma, de eu estar conversando com o outro advogado e o advogado não está nem ouvindo o que eu estou falando. Ele está ali de corpo presente, mas ele não está prestando atenção no que você está falando. E vai com aquela ideia de não vai ter acordo porque eu prefiro a sentença do juiz. E a sentença judicial muitas das vezes pode não ser favorável para ninguém, ainda que ela seja positiva para alguém. Então é muito importante mesmo que nós estejamos mais alinhados, conhecendo mais as alternativas que a gente tem além do judiciário para poder ofertar ao cliente a melhor para ele. E é aquela questão também. Às vezes o cliente ele chega com um conflito, quando você começa a conversar com ele, você consegue descobrir o foco daquilo e às vezes
trazendo até a outra parte para o seu próprio escritório, você consegue resolver ali dentro mesmo, nem precisando de uma sessão de mediação. Então, nós temos que estar mais abertos a sermos consensuais, colaborativos e humanizados também para poder identificar os sentimentos, as razões, o porquê daquilo tudo. Eu acho isso bem importante e, assim, me deixa muito feliz. Tudo bem que aqui, pelo menos as advogadas da nossa comissão, a gente tem uma mente muito aberta no geral, né? Todo mundo é muito adepto da multidisciplinaridade, de sempre agregar valor à nossa atuação profissional. A Luciana mesmo, que é vice-presidente da nossa comissão, ela também é advogada colaborativa. Então a gente vai vendo que todo mundo, em algum momento, está adicionando habilidades à atuação profissional. E é isso que diferencia o advogado padrão do advogado humanizado. E eu fico muito feliz de ver que geração mais antiga, como a minha, da Luciana, da Célia, da Simone, a gente se adaptou à realidade. Mas você, Mariana, as advogadas mais novas da comissão, vocês já estão com uma mente muito mais aberta que a nossa. Então é muito legal ver e acho que o futuro, independente de você acreditar ou não na resolução positiva, na gestão positiva do conflito, você precisa abrir a mente para angariar conteúdo, habilidades, informação, porque estudar não quer demais, e acho que o que diferencia qualquer profissional hoje, não só o advogado, mas qualquer profissional, é a atuação humanizada, são as habilidades para além do técnico. Então, habilidades muitas vezes que são da própria pessoa, a empatia, a escutativa. Isso já é uma habilidade que muitas pessoas têm uma facilidade, mas que com estudo na mediação você aprende a ativar algumas coisas que para você pode ser difícil, porque todo mundo tem o seu lugar, é mais tranquilo, assim, eu me sinto à vontade em tal posição, eu me sinto à vontade em outra posição, mas eu acho que o advogado, mais do que nunca, ele precisa considerar sempre como alguém que está ali para auxiliar o cliente na melhor resolução do conflito, daquele conflito específico, né? Então eu fico muito feliz mais uma vez, né, de conversar com você. O nosso bate-papo, engraçado é que você é super tímida, mas você na live a coisa flui, a gente consegue fazer o papo render, e você é sempre uma caixinha de surpresas, porque está sempre com alguma habilidade, apresentando alguma nova habilidade, isso é muito legal. Estudar é para sempre, quem acha que formou em direito e nunca mais vai ter que estudar, já perdeu espaço. Já perdeu espaço para a Ricelli, já perdeu espaço para a Mariana, que estão aí fazendo as atividades e melhorando as suas atuações. Então, mais uma vez, fico muito feliz e honrada de ter você aqui na live. Eu que agradeço participar da comissão que abriu bem a minha mente para o direito de família, né? Porque inicialmente eu comecei trabalhando com imobiliário, depois eu fui para o direito de família e já caí na comissão de vocês. Isso foi muito importante, porque eu comecei a aprender bastante também. E o imobiliário não deixa de ser necessário para o direito das famílias, porque quando a partilha chega, adivinha para onde vai, né? Vai para o caminho do imobiliário. Exatamente. Então acaba sendo uma complementação aí de atuação. Ricelli, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você na live e um prazer muito grande ter você na comissão, né? Porque a nossa comissão trabalhou muito bem, o nosso grupo de trabalho trabalhou muito bem. A nossa comissão, no geral, eu sou super suspeita para falar, porque eu realmente tenho um amor muito grande pelo trabalho que a gente realiza, seja em grupos menores, seja no grande grupo. Sim. Muito obrigada também. Nada. Pelo convite. Sempre um prazer. Beijo. Beijo, tchau. E a todos que nos assistiram, muito obrigada também. Tchau.